1 Coríntios capítulo 16 e o versículo 14, na versão bíblica que tem uma aqui, diz assim: façam todas as coisas com amor. Façam todas as coisas com amor. Outras versões bíblicas vai dizer assim: que todos os vossos assuntos se realizem com amor. E eu trago esse texto bíblico hoje para refletirmos sobre esse afeto que eu diria ser o afeto básico, que estrutura as nossas vidas, né? A gente vive num momento da humanidade no qual se fala tanto sobre adoecimento mental, né? Transtornos diversos, dificuldades relacionais, aspectos familiares que trazem tantas dificuldades às vezes, né? E relacionamentos quebrados de fato desestabiliza a gente. A gente não consegue estar bem se as nossas relações assim não estiverem, né? Principalmente aquelas que são básicas, aquelas que acontecem dentro do nosso lar. Então eu gostaria de, a partir desse texto, refletirmos um pouquinho sobre um tema intitulado Laços de Afeto. Os afetos nos estruturam, né? E quando a gente pensa em afeto, a gente pensa em coisa boa, né? Afeto, a gente pensa em amor, em cuidado, em carinho, em coisas que são muito gostosas de se pensar, né? E essas emoções, esses sentimentos, de fato, nos estruturam enquanto seres humanos. Mas a gente não pode deixar passar despercebido que também existem os afetos que são negativos e que fazem parte também da estruturação do nosso ser, né? E a gente precisa pensar, quando a gente fala de raiva, de inveja, de rancor, de ira e tantos outros mais, esses afetos também fazem parte da nossa vida e nos estruturam. É importante pensar sobre eles para entender um pouquinho das questões da nossa vida, do nosso ser. Por que sou do jeito que sou? Monize, por que penso do jeito que penso? Falo assim, me comporto dessa forma? Porque percebo a vida desse jeito? E pensar sobre a nossa constituição perpassa a pensar sobre os afetos que nos marcaram ao longo da nossa vida. E boa parte deles, uma parte considerável, aconteceu e acontece dentro do nosso lar, da nossa casa, com as pessoas com quem convivemos. E é importante pensar nesse lar, nessa família que a gente nasceu, né? Meu Deus, quem foi aquela mulher? Aquela mulher que nos gestou por aproximadamente 9 meses, quem foi ela? Será que eu conheço a sua história? Pensar sobre mim implica pensar sobre quem era aquela mulher. Em quais circunstâncias ela vivia. Porque por vezes nós humanos carregamos um fardo grandioso. Por vezes até nos colocamos num lugar de vítima mesmo e ficamos encarcerados ali por tanto tempo na vida. Porque foi essa família que eu tive. Ok, é importante olhar para trás, sabe, o retrovisor do carro, não dá para ficar olhando para ele o tempo todo. Mas é importante olhar para ele para considerar que tipo de afetos eu vivia ali. Aquela mulher que me gestava tem uma história, não dá para desconsiderar essa história. Porque aquela mulher sentia, e o que sentia transmitia para mim que estava ali em seu ventre. Entende? Isso é a minha história. Que tipo de sentimentos ela atravessava? Será que ela teve pessoas para apoiá-la? Aquele homem que talvez tenha se tornado meu pai, ele foi um companheiro para ela? Ele conseguiu dar conta de ser? Que história também ele vivia? Enquanto eu era gestado, gestada, que tipo de emoções aquela família experienciava? Eu era o primeiro filho, a primeira? Ou talvez uma dentre alguns? Que história a gente carrega e carrega no nosso corpo. Porque mesmo quando ainda estávamos no ventre, a gente já estava sendo afetado. E afeto é isso. Tudo aquilo que tocava e toca o nosso corpo. Um olhar,
uma palavra, um sorriso, uma atitude, já estava em alguma medida nos afetando, marcando esse corpo e meio que escrevendo a nossa história nele. Tenham sido afetos positivos ou negativos, eles nos marcou e nos transformou. Porque tudo que nos toca, nos transforma. Entende? E se nos transforma, vai influenciando as nossas escolhas, vai influenciando a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de sentir as experiências aqui, as pessoas do nosso lado. Monize, não consigo confiar. Monize, não consigo parar de pensar nisso, naquilo. Tudo tem que ver com essa história afetiva que foi sendo escrita. E a gente lê aqui sobre amor porque eu costumo pensar, acreditar e afirmar. Deus, ao nos criar, colocou o amor como sendo a essência. Ele é o próprio amor. Viemos dele. E diz a palavra de Deus que fomos criados semelhantes a ele. Não pode faltar amor, entende? E fato é que sem amor a gente não consegue viver. A gente pode até sobreviver. E há muitos na face da terra sobrevivendo. Não conseguiram ainda experimentar aquela vida com abundância que Jesus disse lá em João 10, que veio para dar vida plena, para que você viva e viva plenamente. E não consegue experimentar essa vida, porque sem amor não dá para viver. E aí por isso que eu costumo pensar e dizer assim, ó, os maiores sofrimentos humanos que têm levado muitos a consultórios de psicólogos, de psiquiatras, em busca de auxílio, de ajuda, pessoas que estão em meio à angústia, sofrimento tal que leva a um adoecimento físico. São sofrimentos que têm base em relacionamentos quebrados, disfuncionais. Pessoas que choram e sofrem, dizem assim, Monize, eu nunca soube o que é ter uma mãe, ter um pai, me sentir amado. Porque eu sempre me senti como um peixe fora d'água dentro da minha própria casa. Eu nunca me senti amado lá. Você entende? Isso faz sofrer de verdade. Isso faz angustiar. Uma das emoções mais intensas que se pode viver, angústia por ausência de amor. E o interessante é que, e a gente que acredita na Bíblia como sendo a palavra de Deus, a gente vai entender por que Deus pensou no caminho do amor e deixou instruções diversas. Se a gente abre, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, a gente tem ali respaldo, sabe, para dizer assim, ó, o amor é paciente, ele tudo espera, ele não se ira facilmente, ele tudo suporta. Sabe, quando você olha ali, você vai entender que desde a mais tenra idade, a forma como fomos segurados, embalados. Existem teóricos, estudiosos da constituição psíquica humana, do desenvolvimento humano, que vão estudar e pensar só sobre o primeiro ano de vida. Como ele é importante. Somos tão dependentes ali ao nascer. E é nessa dependência que, tendo cuidado do outro, que a partir dessa relação, a gente vai se tornando humano. A gente vai entendendo o que é amar. E a gente nasce tão dependente de tudo, absolutamente, dos cuidados básicos. Deixar um recém-nascido humano ali sozinho vai morrer completamente. Não consegue sair dali. E esses teóricos que estudam esse início da vida vão dizer assim, vão falar sobre esse colo que segurou. Que tipo de segurança apresentou? Sabe por quê? Porque linguagem afetiva a gente não consegue esconder. A gente vai crescendo, se tornando adulto e conseguindo maquiar muita coisa. Mas fato é que afetivamente falando, a gente se comunica e não consegue esconder o que sente.
E de uma criança, muito mais ainda. Ela é extremamente sensível. E não é só na pele, não. Tudo é sensível no bebê, né? A gente olha para ele, meu Deus, que pele sensível. A audição é muito sensível, há sons muito altos, tudo é muito sensível. Bota diante de uma luz muito forte, fecha os olhinhos, é tudo tão sensível. Mas não é só assim, externamente não, viu? A sensibilidade também está na conexão efetiva. Mamães que me escutam sabem bem o que é estar amamentando e aquela troca de olhar, que uma palavra não é capaz de traduzir. Aquela troca de olhar ali, meu Deus, constrói questões psíquicas e emocionais em nossa vida que a gente não pode medir. E pensar sobre essa história dessa mulher que talvez tenha se tornado nossa mãe é pensar em nossa história. Que tipo de vivências e experiências emocionais ela passava quando eu cheguei a esse mundo e comecei então agora a ser afetado diretamente naquele corpinho. Que tipo de noites ela passava e os dias. Talvez ela não tenha dado conta de me oferecer um colo que acalentava. Talvez ela vivia momentos tão estressantes que só ela e Deus sabia o que passava. Entendi, e pensar sobre isso ajuda a gente a ressignificar muita coisa em nossa história. Ajuda a gente a pensar que talvez aquela mulher e aquele homem que talvez nem tenha dado conta de se tornar o meu pai, a história que ele viveu foi tão dura, foi tão cruel, foi tão ausente de amor, que era difícil para ele ofertar para mim o que não tinha. Compreendem? E pensar sobre tais questões é pensar no quanto nós que vivemos em família, que temos uma família e que talvez vivamos conflitos lá, porque é natural que uma família viva conflitos. Pensar sobre a nossa história é produzir autoconhecimento a ponto da gente ter mais saúde relacional. Não carregar fardos terríveis, sabe? De dizer assim, não é porque eu é que fui rejeitada, eu é que não fui amada, eu é que não fui querida, eu é que vivi isso. Por que que talvez essa mulher que me gestou, esse homem, por que que ele não deu conta de se vincular emocionalmente comigo? E aí no mundo espiritual, eu abro um parênteses aqui para dizer, vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. Se Deus é o próprio amor, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós dependemos de amor, e a gente sabe que sem amor a gente não vive, a gente padece, sofre, adoece, levando até a morte, a muitos. Então eu posso então, dentro desse mundo espiritual, entender que o inimigo do bem, ele vai caminhar numa direção contrária. E numa direção contrária significa dizer que muitos de nós humanos crescemos em uma família. E talvez muitos de nós somos alvos de violências. Violências físicas, verbais, psicológicas. Violências de diversos tipos, sabe? Talvez alguns de nós escutamos enquanto crescemos palavras tão destrutivas. Entenda que no mundo espiritual a gente entende que se sem amor não se vive, peraí, é aqui que eu vou mexer para destruir relacionamentos, para destruir famílias. Eu vou mexer no amor. Se o amor é paciente, eu farei de tudo para que essa família já comece errado, sem muita estrutura, sem muita base, para que as palavras sejam as mais impacientes possíveis. Você está aqui, menino? Teimoso, desobediente, imprestável. Não faz nada certo. E some-se aí uma quantidade outras de palavras que foram sendo ditas sobre nós. Mas entenda, foram sendo ditas pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Entende isso? E quando eu digo pessoas mais importantes da nossa vida, e quando eu me refiro aqui àquelas pessoas que exerceram essa função, talvez de pai, de mãe, de cuidadores. Eu estou falando de pessoas mais importantes, não dando valor se elas foram boas ou más, mas
atribuindo a um lugar de importância, porque foram essas pessoas que nos ofereceram o mínimo do cuidado básico. Eram as pessoas que eu tinha, que me ofereciam tudo que representava o básico na minha vida, uma moradia, um alimento, uma roupa. Essas eram as pessoas mais importantes. E é por isso que é difícil arrancar a maninha da gente, painho. Porque ainda que eles tenham se tornado pessoas tóxicas, entende isso? Ainda que eles tenham se tornado pessoas tóxicas. Moniz está dizendo se tornado, como assim? Eu estou dizendo que eles também têm essa história afetiva. Quem foi a mulher que gestou essa que você chama de mãe? Que família ela teve? Que palavras ela escutou? Que afetos recebeu? Entende? Talvez ela tenha se tornado sim. Isso inclui também as suas escolhas. Ela não foi determinada pelo meio, mas foi influenciada por ele. Porque também recebeu olhares, escutou palavras que foram ditas a eles, ou falando deles, enfim, entende? A história deles fala também da nossa. Da nossa, que também fomos afetados por essas pessoas mais importantes. Laços de afeto, eles nos unem, ainda que diante de circunstâncias terríveis. Eles nos unem. Então é importante pensar sobre eles para buscar ressignificação. Eu sei que falo para pessoas que talvez foram abusadas e violentadas de todas as formas por essas pessoas mais importantes. É difícil demais. É difícil pensar sobre isso. É difícil pensar que o lugar chamado família, lar, que comumente, poxa, um lugar para ser cuidado, para ser amado, para ser querido. Mas talvez para muitos, esse foi o lugar onde a destruição de sua vida aconteceu. Mas é importante pensar sobre esses laços afetivos que influenciaram a nossa constituição enquanto pessoas que somos hoje. Esse jeito singular e particular que temos, que não tem nenhum outro na face da terra igual. É importante pensar que embora esses laços afetivos tenham te tocado talvez mais negativa do que positivamente, pensar sobre as histórias dessas pessoas que fazem parte da tua vida é encontrar um lugar de ressignificação. Porque esse mesmo Deus que disse aqui, ó, faça tudo com amor, Ele sabe e entende que o inimigo do bem faz de tudo para afastar a esposa do esposo, afastar emocionalmente, faz de tudo para afastar o pai do filho, faz de tudo para construir desavenças, conflito, faz de tudo para que a gente não adquira conhecimento tal que seja capaz de produzir reflexões que contribuam inclusive com a gente tirar pesos, sabe, de sentimentos de culpa, ou pesos de mágoas, pelo que essas pessoas que são tão importantes em nossa vida nos causaram. Mas por que causaram? Era o que eles deram conta no momento. E alguns talvez não deem conta aqui de amadurecerem a ponto de olhar para trás e perceber. Como é bom quando a gente consegue olhar e dizer assim, puxa, que escolha que eu fiz. Mas era o que eu dava conta ali no momento. Era a pessoa que eu era ali. Eu conseguia avançar e crescer. E a Bíblia diz assim, ó, meu povo perece porque não conhece. Quando a gente dá conta de estudar, de pensar sobre, de conhecer, de dizer assim, qual terá sido a história do meu pai? Por que ele se afastou tanto assim de mim? Por que ele não deu conta de demonstrar, talvez, se é que me amava? Se é que deu conta de construir uma relação, sabe, uma emoção positiva sobre mim? E se não deu conta, por que não deu? Que história está por detrás? Olhar para essa história é conhecer um pouco sobre si mesmo. Dar lugar a ressignificações importantes
para continuar refazendo algumas coisas. Se não dermos conta de olhar, acreditem, repetiremos erros que quando olhávamos em nossos pais, odiávamos. Repetiremos erros, repetiremos os mesmos erros, se não dermos conta de olharmos para eles, buscando ressignificar. É a nossa história, é a nossa vida. E quando olhamos para esses aspectos dos relacionamentos que acontecem dentro do nosso lar, eles são de fato muito importantes. Se não buscarmos isso, fazer isso que a Bíblia diz, ó, faça tudo com amor. Ah, Jesus, mas como é difícil às vezes. Ei, Monize, só eu e Deus sabe aquela relação que eu tenho. Só Deus e eu sabem o quanto tem sido duro ouvir palavras que me destroem, que me acabam. E eu imagino. Mas deixa eu dizer para você, dentro desse grande conflito, a gente que acredita nesse Deus sabe qual é o lado vencedor. E se estamos desse lado, ao lado de Cristo, Ele é o mais interessado em fazer a gente viver isso aqui. E se Ele é o mais interessado, eu posso pedir para Ele. Senhor, é difícil para mim dizer eu te amo para ela. Dizer eu te amo para Ele. Senhor, Tu sabe tudo que vivemos. Quantas mágoas eu carrego. Diz para Ele. Confessa. Diz que você não quer carregar esse fardo pesado para o resto da vida. Diz para Ele que você deseja reconstruir essa relação, fazer dar certo de alguma forma. Diz para Ele que você deseja amar, que você deseja perdoar. Diz que você quer refazer. E Ele vai te ajudar a começar aos pouquinhos. Quem sabe dizendo eu te amo por WhatsApp, porque talvez pessoalmente seja difícil demais. Mas diz para Ele que você quer viver isso aqui. E Ele é o mais interessado em fazer você experimentar o que era uma vida plena, que Ele disse que veio para nos dar. E há muitos servos de Deus, inclusive, que leem e estudam a Bíblia, que refletem sobre todas essas verdades que o Senhor deixou para nós, mas vive sobrevivendo aqui. Ó, Jesus não quer isso para nós. Jesus quer que a gente viva a vida com a abundância que Ele disse que veio para nos dar. E eu quero concluir essa rápida reflexão compartilhando mais um texto com vocês nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 5. Já que a gente está falando de laços de afeto, a gente está falando da nossa história, a gente está falando sobre como esses laços afetivos de dentro da nossa casa, como eles impactam a nossa vida, como eles nos influenciam e vão nos estruturando, positivo ou negativamente falando. É importante pensar nessa mensagem, nesse recado aqui, registrado em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Diz assim, ó. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. É isso mesmo. Talvez muitos afirmam acreditar nesse Deus, estudar a palavra, até anunciá-la. Mas o que esse texto está dizendo é que isso de nada vale se a gente não estiver cuidando dos de dentro de casa. E a gente não precisa nem especificar o que é cuidar, a gente sente quando a gente é cuidado. Queridos, eu tô me referindo a coisas tão simples. Coisas tão simples que por vezes parecem até banais. Vai passando despercebido. Se levantar pela manhã e dizer bom dia meu filho. Bom dia, como é que foi sua noite? Dormiu bem? Boa noite meu amor, dorme com Deus. Tenha uma boa noite. Eu estou falando de se tocar, de se abraçar,
Eu estou falando de dizer eu te amo para as pessoas que dizemos ser as mais importantes da nossa vida, estão dentro da nossa casa. Eu não estou falando de questões teóricas, sabe? Não, eu estou falando de coisas simples. Lembra-se daquela história da dracma perdida? Aquela mulher, quando perdeu aquela moedinha, diz a Bíblia que ela varreu, fez aquela faxina na casa para encontrar a moeda perdida. E diz a Bíblia que quando ela encontrou, ela fez uma festa. Não é que a pessoa perde uma moeda e quando encontra faz uma festa. Gastou muito mais, não? É porque por vezes algumas coisinhas que parecem tão insignificantes, mas que quando perdidas fazem um estrago enorme. Dizer eu te amo todo dia, algumas vezes no dia. E se talvez você nunca tenha dito para alguém, comece a fazê-lo. O amor pode restaurar qualquer relacionamento. Eu te amo, um abraço, revelar que se importa. O Senhor deseja ser o centro do teu lar. Ali, está ali presente. Deixa Ele entrar, abre espaço para Ele. Não permita que o inimigo do bem, que faz de tudo para a gente não viver em amor, nos afastem, mesmo a gente estando dentro de casa. E se você permitir e abrir espaço e dizer para Ele, Senhor, eu quero a tua ajuda, eu quero fazer diferente, Senhor. Eu quero começar, sabe, a afetar positivamente aqueles com quem eu convivo. Se você disser para Ele que deseja, Ele vai te mostrar como. Ele vai continuar te ajudando a fazer isso. Amém? Por isso, nesta hora, eu quero te convidar para nós fazermos uma oração, rogando ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que é o próprio amor, para que Ele nos encha cada dia mais com esse amor e nos ajude a permanecer fazendo tudo com amor, principalmente dentro da nossa casa. Amém? Vamos então orar e pedir aquele que tem para nos dar. Oremos então. Ó Deus querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, nosso Paizinho de amor e de infinita misericórdia, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. É bom estarmos em Tua presença, como é bom termos a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, ela nos orienta sobre tanto. Ó Deus, obrigada por Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. E nessa noite, ela nos alertou, nos dizendo que o caminho é o amor. É por ele que a gente deve andar. Ah, Deus, Tu sabe bem, Tu conhece a gente mesmo quando a gente não tinha nem forma no ventre materno. Sabes bem, Senhor, qual é a nossa história. Quantas palavras escutamos, quantas experiências foram vividas. Ah, Deus, e ao longo desta caminhada, algumas escolhas feitas não foram tão positivas assim, Senhor, Tu sabe. Ó Deus, mas Tu é o Deus que além de conhecer a nossa história, nos oferece possibilidade de mudança, possibilidade de transformar aquilo que tem nos feito sofrer, possibilidade de ressignificar pontos em nossa história que vão nos ajudar a experimentar aqui a vida com a abundância que o Senhor tem para nos dar. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos nesta hora e rogamos a Ti, Senhor, enche-nos com o Teu amor infinito nesta hora. E ajuda-nos, ó Pai, com aqueles relacionamentos lá dentro de casa, Senhor. Ajuda a gente a dizer do que sentimos. Ajuda a gente a dialogar com sabedoria. Ajuda a gente a buscar, Senhor, esse conhecimento sempre.
a ler mais, a estudar mais, a saber como podemos nos tornar esposos melhores, esposas melhores, pais e mães, irmãos. Como é que a gente pode se afetar mais positivamente dentro de casa, Deus?